oi para quem tá entrando. Nossa, não vamos demorar muito hoje porque hoje é domingo. Hoje é domingo, mas esse horário pro que eu vou conversar, amiga, é um horário que as pessoas estão em casa e conseguem às vezes acompanhar no ao vivo, por isso, tá bom? Mas assim, é um assunto que eu gosto muito de falar, então não é uma exceção hoje, né? Por isso que eu estou aqui. Esperar mais um pouquinho. Quem entrou aqui, quem estiver entrando, faz uma gentileza pra mim de colocar uns coraçõezinhos ou encaminhar, né? Que aí as pessoas. Deixa eu só tentar encaminhar aqui para algumas pessoas também, para irem assistindo comigo. Vamos lá, sem derrubar o telefone, né? Que aí fica complicado. Vamos ver se dá certo. Vamos avisar os amigos aqui para o Instagram ajudar a gente a encaminhar para frente. Vamos lá. Eu não sei se está aparecendo para vocês aí. O tema da nossa conversa hoje é: não pagou pensão alimentícia, e agora? Não sei se todos que estão aqui me conhecem, né? Mas eu sou Jamile, advogada das famílias. Então, o assunto hoje, eu vou começar contando uma história para você, para ver se você consegue entender o que nós vamos conversar aqui hoje. Houve um divórcio. As crianças, ou a criança ficou com a mãe. O pai não se importou em requerer mais convívio, em requerer a guarda compartilhada. A mãe ficou com um peso. Eu coloco um peso porque assumir a responsabilidade sozinha de um filho, dos filhos e da casa e pós-casamento é complicado. E isso, coloquem os coraçõezinhos fazendo favor para subir aqui pro Instagram, entregar para mais pessoas, porque a nossa conversa vai ser rápida, tá? Então a mãe, há um divórcio, né? O casamento não deu certo, nós não vamos entrar nessa questão aqui. E aí a criança fica com a mãe. E aí entra naquela tradicional situação. O pai busca de final de semana, né? Enquanto tá no processo de divórcio, e a mãe vai se virando. E aí o que acontece? O pai entende que R$300 é o suficiente para sustentar a criança, para as despesas da criança. Aí ele começa a transferir para a conta da mãe, da genitora, R$300 por mês para uma criança. Vamos colocar como se fosse uma criança. Ele entende que os R$300 dá para uma criança. Então tá, então a mãe tem que se virar depois que terminou o casamento. Tá, a guarda só com a mãe tem que se virar, cuidar das despesas da casa, das despesas mínimas de sobrevivência do filho, manutenção com alimentação, saúde, escola. E aí o pai entende que R$300 é o suficiente para mandar na conta da mãe, para a mãe se virar com a criança. E aí, eu tô contando uma história real, tá? Não tô inventando. Aí, o pai, naquela situação que ele se entende que tá livre do casamento, e também me parece que ele acha que tá livre do filho, ele começa a viver uma vida de solteiro, esquecendo que tem filho que ficou para trás. Ele se divorciou da esposa, mas ele tem filho ou tem filhos. E aí ele começa, trabalha a semana inteira ou faz bico, né? Não interessa. Na sexta-feira vai happy hour com os amigos, sábado vai pra feijoada na hora do almoço, fim de tarde depois joga bola ou inverte. Domingo almoça na mãe, segunda retoma a vida dele. E todo começo de mês, entre o dia 5 e o dia 10, ele transfere o dinheiro para a conta da mãe da criança. R$300 ele transfere. Aquela mãe tem que se virar com toda a situação. Ela tem que se virar nos 30, como a gente diz. E aí na outra semana, o pai vai buscar o filho ele vai visitar o filho. Ou ele vai buscar para passar o final de semana com ele. Então aquele final de semana ele busca o filho ou os filhos, leva para casa da mãe dele, né, da avó, dos avós,
deixa na casa dos pais dele no sábado de manhã, vai jogar bola, vai seguir a vida e os filhos dele ficam com a avó. No domingo de manhã, dá um café ali na casa dele ou na casa dos avós, dá o almoço, devolve para a mãe. No começo do mês, do dia 5 ao dia 10, ele transfere R$300 e acha que aquilo é suficiente. Eu tô contando para vocês uma situação real, que é, pelas pesquisas, né, eu tô dizendo aqui, não é da minha cabeça, são estatísticas. Por mais que a gente faça uma campanha, por mais que exista a lei da guarda compartilhada, que hoje é a regra no nosso ordenamento jurídico, 70% das guardas ainda são unilaterais para as mães. As mães ainda estão cuidando dos filhos. Então, por mais que os pais tentem uma outra leva, em uma outra situação, 70% das guardas são unilaterais. Quando eu digo unilaterais, ficam com as mães. E aí o pai entende que R$300 é o suficiente para ela se virar. R$400 é o suficiente para ela se virar. Então é uma situação muito complicada. Por isso que eu coloquei o tema da live, coloquei num domingo à tarde, né? Não pagou pensão, e agora? Como que faz? Teve uma pessoa que me questionou hoje na hora do almoço o seguinte: há o divórcio, há a separação, até que se entre com o pedido de separação, de pensão alimentícia provisória. A gente tem, dependendo do fórum, de onde está ali na cidade, é um pouco mais lento, porque é uma comarca que às vezes tem muitos processos. Então, entre o término do casamento até o juiz determinar um despacho inicial ali para obrigar o pai a pagar, nesse período que o pai sai de casa, até o juiz determinar um valor que ele tem que pagar de pensão, a mãe tem que se virar, porque o pai não entende que ele precisa ajudar, né? E essa pessoa ainda perguntou para mim hoje, mas entre terminar o casamento até o juiz determinar uma pensão, o pai já não tem, quando terminou o casamento, o pai já não teria que ir pagando um valor se a guarda ficou com a mãe? Eu fiquei pensando, sim, claro. Eu falei, por que ele não paga? Eu falei, porque eles não fazem isso. Na verdade, as pessoas esperam a justiça ou o juiz determinar no despacho inicial a obrigação de pagar a pensão. Mas, quando o pai sai de casa, se as crianças ou a criança ficou com a mãe, ele já tem que ir ajudando com as despesas daquele filho que ele deixou para trás. Mas raramente isso acontece. Em muitos casos, a mãe tem que ir se virando. E aí, se ela não consegue comprovar um valor, não consegue comprovar, né, a possibilidade do pai de um valor que seja considerável, o valor ali gira em torno de meio salário mínimo, às vezes R$300, dependendo da situação. Por isso eu comecei com vocês contando uma história. E é uma história real, e eu acredito que é a história da maioria das pessoas daqui, né, ou no Brasil. Guarda com a mãe, e a mãe tem que se virar porque o pai deposita 300, 400, 500 reais e, pior, vive uma vida de solteiro, vive na balada, vive colocando hashtag partiu, né, no Instagram, no Facebook, põe nos stories do WhatsApp. A vida dele é uma vida de solteiro e a mãe tem que se virar. E aí a pergunta é, como que a gente faz para produzir provas que ele está numa vida boa? E eu já tive casos mesmo aqui no escritório, né, do seguinte, mas doutora, aí falou, olha, a gente tem que conseguir provas que ele está numa vida boa, né? Aí a pergunta é, doutora, mas ele disse que o carro é da mãe dele, que ele viajou de carona com os amigos, que ele não tem dinheiro para nada. Essas baladas que ele passeia, que ele vai, que ele sai, é todos os amigos que pagam para ele. Eu falei, tá. E ele não é profissional registrado. Então aí a questão é mais difícil de fazer a comprovação de provas. Então, vamos lá. Eu até anotei aqui pra gente não fugir do assunto. Tem algumas pessoas que já estão fazendo umas perguntas aqui. Só espero eu concluir que no final eu vou responder todas as perguntas que vocês fizerem aqui. Tem uma pergunta que fizeram também pra mim nas caixinhas ali, eu vou responder, tá bom? Então, se vocês puderem me ajudar, manda esses aviãozinhos pra mais amigos, coloca uns coraçõezinhos aí, porque aí o Instagram manda pra mais pessoas, tá bom? Eu vou deixar essa conversa nossa gravada pra ver se ajuda mais pessoas ou se ajuda a clarear
a situação, tá bom? Aí a gente vai para nossa pergunta do tema. Ele não pagou pensão, e agora? E agora? E aí tem uma outra pergunta também, que as pessoas confundem. 30% é o valor correto para pagamento de pensão alimentícia? O que vocês acham? 30% é o valor correto? Aí a resposta, né, apesar que não é a resposta que as pessoas gostam de receber, depende. Não há, né, vou deixar bem claro aqui, vou ser repetitiva. Não há previsão legal escrevendo que é 30% de pensão. Eu não sei da onde que todo mundo acha que é isso. A resposta correta é o seguinte: 30% é o valor adequado para pagar a pensão? A resposta é depende. Precisa cumprir alguns requisitos. E os dois requisitos principais, que a gente chama aqui no jurídico, né, é o binômio necessidade e possibilidade. Então, às vezes, o pai fica puto da vida porque o juiz determinou um valor de pensão, um valor muito alto. E a criança não precisa daquele valor. Aí a questão é o seguinte: tá, mas você pode pagar esse valor? É filho único. Você tem uma renda boa. Ok, se você pode pagar, você vai pagar, ainda que o seu filho não precise. Aí tem uma outra situação. Às vezes a criança, ela precisa, mas o pai não tem condições. Então são dois requisitos. A gente chama de binômio. Necessidade da criança ou dos filhos ou do adolescente e a possibilidade do pai de contribuir com 30%, com 15%, com 23%, com 24%, o valor que precisar. Por exemplo, vamos assim desenhar. Você acha que 30% para o filho do Neymar é muito? Né? Vamos colocar que o Neymar tem contratos gigantescos. E até onde eu me lembro, se eu estiver errado, vocês me corrijam, o filho dele recebe 100 mil reais de pensão. Mas pergunta, mas o menino gasta, ele precisa de 100 mil reais por mês de pensão? Claro que não. Então, os 100 mil reais que o filho do Neymar, tô desenhando, tá? Os 100 mil reais que o filho do Neymar recebe de pensão não corresponde a 30%. Mas já é um valor alto. Então, entenda, necessidade e possibilidade. Uma outra situação. 30%? Não, nesse caso é muito. Então, vamos colocar que 100 mil reais que o filho do Neymar recebe, vamos colocar que seja 1, 2, 3% da renda dele. Ainda assim é muito, ok? Mas tem outras situações, né, que existe a necessidade da criança e a possibilidade e o filho é único. E aí a gente encaixa nos 30%. Né? Não, vamos colocar que sejam pessoas mais normais aí, não sejam famosas e tenham esses salários bilionários, né? Vamos colocar que tem essa possibilidade, certo? E aí eu coloquei aqui, eu tive uma situação muito constrangedora de um cliente numa outra comarca, que ele é funcionário público estadual e deixou uma filha única, né? Eles ainda estão num processo de divórcio, mas a gente entrou com um pedido. O primeiro pedido foi de pensão alimentícia, o juiz determinou provisório. Claro, ele agravou porque ele achou um absurdo. E ele chegou a dizer para a mãe da criança o seguinte: se o juiz determinar um valor bem alto, eu prefiro exonerar do meu trabalho de servidor público só para não ter que pagar esse dinheiro para você. Olha que coisa. Eu tô dizendo uma coisa que acontece aqui no escritório. E aí ela ficou preocupada, a mãe. Eu falei, não, ele só tá falando, ele não vai fazer isso. É um absurdo, né? Uma loucura a pessoa dizer que vai exonerar do serviço público para não ter que pagar 30%. Ele achou muito caro. Mas era um filho único, então vamos colocar o seguinte. Vamos fazer a conta. Ele recebe 28 mil líquido. A média, tá? Vamos colocar 28 mil líquido. Vezes 30%. Nós pedimos 30%, considerando jurisprudências, né? E porque é filha única, e ele é servidor público, entramos no site da transparência e tudo mais. E aí, foi determinado 8.400, se uma média de 28 mil líquido.
E aí ele agravou, dizendo coisas absurdas e dizendo que 8.000 era muito dinheiro, que a filha dele não precisava mais do que 3.000 reais, e contou todas as despesas de escola particular, de reforço, de psicólogo, tudo. Não passava de 3.000. Aí a gente volta naquela questão, mas aí é a questão possibilidade do pai e necessidade da criança. A criança não precisa mesmo, talvez o valor até menor, mas ele poderia. Então ele vai fazer. E tem uma outra situação que a gente não pode esquecer. Prestem atenção nisso, qualquer coisa vocês guardem e mandem esse vídeo depois para algumas pessoas para lembrar. Quando há o divórcio, a criança que ficou com a mãe, né, na guarda unilateral, ela precisa ter, ela tem direito ao mesmo padrão de vida social que o pai. Não se esqueça disso. Para minhas colegas advogadas que estão aqui ou para as pessoas, né, que não são da área do direito. A criança ou adolescente, ele precisa ter o mesmo padrão social do que o pai, daquele genitor que não está com a guarda, ok? Então, se o pai demonstra ter uma vida boa, o filho tem que ter o mesmo padrão. A gente chama isso de natureza civil. Natureza civil. É por isso que as mães ficam angustiadas, ficam bravas e muito desesperadas, porque o pai demonstra nas redes sociais, demonstra entre os conhecidos ter uma vida muito boa, e a mãe passando necessidade para comprar um Danone, por exemplo. Então, por isso eu coloquei que a gente precisa fazer provas da vida boa que o pai leva. Eu tô querendo já pedir desculpa para os meninos que estão aqui, porque eu tenho a sorte de ter muitos pais, muitos clientes, homens que são paizão, tá? Então, não se sintam ofendidos porque não serve pra vocês isso, tá bom? Tô dizendo só os outros pais que são filha da puta, tá bom? Não são os pais que estão aqui. Então, voltando. Então, é muito complicada essa situação. Vou repetir. Quando há o divórcio e a guarda fica com a mãe, a criança precisa ter ela tem o direito de ter uma vida, um padrão social que ela tinha antes, ou aquele padrão de vida social que o pai está mantendo, ou que ele está demonstrando ter. Por isso que é muito complicado você demonstrar uma coisa que não é real, porque a gente vai fazer prova disso depois, ok? Isso é muito importante. E como que a gente vai fazer para juntar provas da vida boa que o pai está levando? Como que nós vamos fazer isso? Eu até anotei aqui. Primeira coisa, sobre a questão da necessidade. Junta todos os comprovantes. Eu sei que é chato, mas todos os comprovantes. Junta tudo que você... A mãe, tá? Junte tudo que você tem de despesa. Já respondo essa pergunta. Tudo que você tem de despesa... Vai juntando comprovante. Até algumas coisas que não é você que paga. Que eu tenho clientes que falam, doutora, eu precisei pedir para minha mãe me ajudar esse mês, porque não fechou a conta. E meus filhos estão passando necessidade e o pai foi viajar no final de semana e transferiu para mim 400 reais. Então, junte todos os comprovantes, até das despesas, que as pessoas estão ajudando você, tá bom? Isso é necessário. Outra pergunta, o pai está desempregado, ele pode parar de pagar pensão? Pode parar de pagar pensão? É a primeira coisa, doutora, fulano falou que não vai mais pagar pensão porque foi demitido. A resposta é, mas e daí? E daí? Se ele não tem mais condições, ele que entre com uma ação pedindo para baixar o valor. Ele não pode... Se houve uma determinação judicial, ele não pode parar de pagar a pensão por livre e espontânea vontade, voluntariamente. Eu fui demitido, não tenho mais condições de pagar os 800 reais por mês, a partir do mês que vem vou transferir 200. Não. Se você tem um advogado, uma advogada que te acompanha e te assiste, ela tem que tomar uma medida de urgência e executar, não pode. O desemprego não é justificativa para você não pagar o valor da pensão, ok? Tem umas perguntas aqui, já respondo. Tá? Não é justificativa para você não pagar o valor da pensão, tá? Então, isso é necessário. A demissão não é motivo. Se o pai
entende que não tem condições, ele tem que entrar com uma ação de pedido de revisão, tem que entrar com uma ação revisional de alimentos. Ele não pode simplesmente parar de pagar ou, da cabeça dele, achar que o valor tem que diminuir. Ele tem que entrar com uma ação para pedir a diminuição do valor, tá? E aí a gente entra naquela pergunta básica. Como que eu vou produzir provas que ele tá com a vida boa? Como? Alguém tem uma sugestão? Manda para algumas pessoas, isso, manda os coraçõezinhos aqui pro Instagram, entregar para mais pessoas aqui e eu poder ajudar vocês. Antes disso, dessa última pergunta nossa aqui, porque a nossa live é curtinha, eu vou responder uma perguntinha da caixinha. Deixa eu só ver aqui, se eu consigo abrir aqui, para não... aqui. Fizeram uma pergunta para mim assim, quando que ele fica devedor? Quando que ele fica devedor? Só se torna devedor, o pai, né, devedor de pensão alimentícia, a partir do momento que ele foi citado de uma ação. Então, por exemplo, eu tive um caso assim também. A gente entrou com a ação em setembro, ele só foi citado lá para começo de novembro. Ele já sabia que tinha uma ação contra ele, mas daquela enrolada, a pessoa se engana, a pessoa foge, a pessoa corre, né? Então, nós entramos com a ação em setembro, ele foi citado em novembro. Lá no primeiro despacho que o juiz deu em setembro, determinou o seguinte: até o dia 10 de cada mês ele tinha que fazer a transferência. Naquele momento, o juiz determinou 15% para a mãe, porque a mãe não trabalhava, ela é estudante. O juiz determinou 15% para a mãe e 20% para a filha. Então, ele teria que fazer a transferência de 35% dos rendimentos líquidos dele. E ele é servidor público, tá? E aí, ele só foi citado antes do dia 10 de novembro. Aí a pergunta que ela me fez, que é parecida com a pergunta que a pessoa fez aqui pra mim. Mas, doutor, é o seguinte, ele não tá devendo, ele não teria que depositar pra mim em setembro e outubro, junto com novembro? A resposta é não. Por quê? Ele só se tornou devedor quando ele foi citado, quando ele recebeu uma cartinha do oficial de justiça dizendo, olha, tem uma ação contra você de pensão alimentícia. A partir daquele momento, ele tem que cumprir a determinação. Então, ele não tem que pagar retroativo desde quando entrou com a ação. Não tem que pagar setembro, não tem que pagar outubro, ele tem que pagar de novembro para frente. Tá? Porque ele não é devedor. Isso é uma dúvida muito constante. Mas ele não era devedor, não tem essa possibilidade, tá bom? Deixa eu só voltar aqui para responder umas perguntas. Oh, Jesus. Umas perguntas aqui. De uns amigos. Oh, Jesus. Vamos lá. Fizeram uma pergunta aqui pra mim. Eu tenho medo de tentar esses 30% quando o pai ganha bem. E olha só, e depois o juiz achar que a mãe não tem condições financeiras e ainda passar a guarda pro pai. Não, você já viu isso acontecer? Mas tenta descobrir os detalhes, porque isso é um absurdo. Eu nunca vi isso, não. Tem algumas amigas advogadas aqui que podem até me ajudar. Vocês entenderam a pergunta? Ela tem é uma mãe, né? Ela tem a preocupação de pedir os 30%. E aí o juiz entender que ela não tem condições nenhuma e transferir a guarda pro pai. Não, aconteceu alguma coisa aí. Até porque ser pobre ou não ter dinheiro não é sinônimo de não ter condições de criar uma criança, tá? Né? Não é sinônimo. Então, alguma coisa aconteceu aí. Mas olha, a dúvida dela pode ser a dúvida de muitas pessoas. Ou um receio dela deve ser o receio de muitas pessoas. Do medo de pedir um valor de 30%, que eu já disse pra vocês no início, que não é lei, tá? É entendimento de jurisprudência. Quando eu digo jurisprudência, é entendimento dos tribunais. E aí, perder a guarda. Eu acho isso muito esquisito. Vamos lá. Então, se o oficial de justiça não encontrar, só passa a contar quando a intimação foi feita em edital. Ok, é isso mesmo. Se o oficial de justiça não encontrar, tem várias tentativas. O oficial tenta no domingo, tenta de noite, tenta no velório, tenta em todo lugar. Se for esgotada todas as possibilidades por meio do oficial de justiça,
tenta por edital. Se eu não me engano, se alguém puder aqui me corrigir, que tem umas amigas aqui, são 30 dias. Eu nunca precisei, tá, gente? A gente consegue achar a pessoa que a gente caça até achar, né? Mas... Oi! Nunca precisamos até o edital, tá bom? Mas se esperar o prazo de 30 dias e ele não for encontrado, a partir dos 30 dias que terminou, ele realmente se torna um devedor, tá? E aí a gente pode tentar a questão da prisão também, que ele vai começar a ser caçado, né? O devedor de pensão alimentícia é prisão civil, tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui? Uma outra situação também que eu preciso esclarecer antes da gente falar sobre a vida boa aqui. Sobre a pensão. A pensão alimentícia, para as crianças ou para os filhos, ela é, vamos colocar assim, ela é para sobrevivência, ok? Quando eu digo porque a criança também precisa ter, são os direitos fundamentais, tá? Então, é para o básico, me entenda. A pensão alimentícia é para comer, é para vestuário, é para o básico, não é para extravagância. A gente chama tudo aquilo que é extraordinário, que é excesso, que é adicional, que é desnecessário, nós chamamos de despesas extraordinárias. Extraordinárias são despesas desnecessárias ou despesas esporádicas. Um mês tem, um mês não tem. Por exemplo, um tratamento odontológico... Não, tratamento odontológico às vezes fica 12 meses, né? Tratamento de mais curtos, né? Quer um tênis mais caro, quer um celular mais caro, quer ir numa viagem de escola, quer um violão, não sei, qualquer outra situação que sejam despesas desnecessárias. São despesas temporárias, são chamadas extraordinárias. As extraordinárias não entram no valor da pensão alimentícia. Tem que dividir por 2. 50% a mãe paga, 50% o pai paga. O que eu também vejo aqui no meu escritório. A mãe que ficou com a guarda, sabe da vida do genitor, do pai, sabe que ele tem uma condição boa. Ela quer que o pai paga tudo. Compra celular, compra tênis de marca cara, quer que paga tudo. Mas ela também trabalha. Mas ela trabalha só para manutenção dela, não. Então, assim, a gente tem que ter um consenso. Tem que ter um consenso. A gente tem 2 extremos ali. Aqui, né? Temos um pai que viaja na maionese, se comporta como um solteirão e divorcia e esquece dos filhos. E fica transferindo 300 reais para a mãe achando que aquilo vai dar. Mas também nós temos mães que se aproveitam da boa situação do pai e quer colocar tudo dentro do valor da pensão como se ela fosse uma imprestável. Tá? Eu tento dizer isso para as minhas clientes de uma forma que elas não fiquem ofendidas, mas eu falo, amiga, isso não é ele que tem que pagar, isso daí vocês têm que conversar antes, dividir por 2, porque isso não é despesa essencial. Tá bom? O iPhone não é uma despesa essencial, ok? Um tênis de 500 reais não é uma despesa essencial. Mas, se antes do divórcio ele tinha esse padrão social, e se o pai mantém esse padrão social e pode, o filho também pode. Ah, mas está sendo contraditória. Não, não estou sendo contraditória. Vou retomar. Lá no início aqui que a gente começou, uns minutinhos atrás, eu coloquei que a pensão alimentícia ela é composta do binômio. Tem outros requisitos, tá? Mas eu não tô entrando na parte técnica, não. Só para questão de informação, tá bom? Então, os dois principais requisitos da pensão é possibilidade e necessidade. E os pais batem muito em cima de que ele não precisa. Tá, pai, mas você pode, pai. Então, paga um pouco a mais, ok? Mas, sobre o que a gente tá falando aqui agora vamos pensar bem, viu, mãe? Porque tem coisas que tá exagerado, não precisa. Não abusa. Mas, também leva-se em consideração. Se o pai já mantinha, já dava essas coisas todas quando era casado com você, já fazia. Então tá, então ele vai te continuar fazendo se ele puder. Ou o pai tá com uma vida, expondo que tem uma vida muito boa, ok, o filho tem direito, né?
os direitos do filho, né, que a gente põe no postzinho, um dos direitos dos filhos é a manter o mesmo padrão de vida que o pai tem. Porque se o pai consegue manter um padrão para ele, ele tem que fazer para o filho. Por exemplo, ele não pode alegar como provas dentro de um processo de que ele não tem condições de aumentar o valor da pensão ou pagar aquele valor, porque ele tem financiamento de carro zero, porque ele paga Netflix, porque ele tá pagando um pacote de viagem. Você tá me entendendo? Ele não é uma cara de pau isso. O pai não pode juntar para fins de prova de que ele não tem condições essas despesas, porque o que se entende é que essas coisas que eu estou listando podem ser sacrificadas em benefício para despesas básicas do filho, tá? Então isso é muito complicado. Poderia falar sobre a guarda compartilhada quando é favorável? Não posso. Eu já disse isso no outro post. Não posso agora. Eu faço de novo um outro videozinho sobre isso. Ou no finalzinho, mas eu já falei sobre a guarda compartilhada no outro videozinho, se você puder lá. E essa semana, talvez amanhã ou na terça-feira, eu posto se a guarda compartilhada pode ser revertida, tá? Mas eu não vou misturar aqui. Estou falando sobre ele não pagou pensão, e agora? Como que eu posso fazer provas que ele tá numa vida boa? Ok? Pra gente também não tomar muito tempo. Vamos lá. Se não pagou pensão, nós temos várias possibilidades novas. Antigamente, a gente tinha aquela questão de pedir a execução, o advogado pede a execução e a pessoa vai presa. Nós sabemos que ele pode ficar preso, não tem problema. Seja bem-vinda. Nós sabemos que ele pode ficar preso 30 dias e ainda pode aumentar por mais tempo essa prisão, e ele pode sair sem pagar. Eu tenho até algumas alunas que fizeram alguns trabalhos de TCC sobre a efetividade da pensão, da prisão em relação a devedor de alimentos. Se ela tem eficácia ou não tem. Não tem eficácia. Porque as pessoas descobriram que ficando preso, você pode sair depois do período sem pagar. E continua devendo aquele valor e mais aumentando. Então, o que foi se modificando e isso foi ficando mais bacana? Não pagou pensão. E agora? Vamos mandar prender? Mandei prender, doutora. Minha advogada mandou prender, ele ficou preso, ficou com medo lá, mas não pagou a pensão. Tá devendo 5 mil ainda. Adiantou? Não adiantou. O que nós podemos fazer? Quais são as outras coisas para fins de informação geral aqui que vocês precisam saber? Pode pedir para incluir o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito, tá bom? SPC e Serasa. Tranca ele. Não pode ficar gastando por aí. Não tá pagando pensão pros filhos, também não vai ficar gastando no comércio, tá bom? Dá pra pedir a restrição. Se a pessoa trabalha no comércio, se ela é empreendedora, se ela é empresária, se ela é profissional liberal, né? Se ela é representante comercial, tá? Isso é muito bom. Porque se ele tá com restrição na SPC Serasa, acabou. Ou ele paga a pensão ou ele vai ficar ali um bom tempo. E aparece no extrato lá do Serasa de que deve 5 mil, 10 mil, aparece o valor total, tá? Dá pra pedir essa inclusão. Outra coisa que também dá para fazer, que a gente já comentou no outro post, é pedir a penhora dos valores que tá lá no FGTS. Né? Seu advogado ou seu advogado vai pedir para oficiar na Caixa Econômica Federal, onde fica o valor, o dinheiro do FGTS, e vai pedir para trancar aquele valor da pensão, não é o valor total, tá? Então vamos colocar que ele deve 3 mil reais de pensão, tá devendo não sei quantos meses. Vai pedir para oficiar e aquele valor vai ficar preso. E dependendo da situação, o juiz autoriza a transferência para a conta da mãe, tá? Então, a prisão em alguns casos tem eficácia, mas a gente já não tá contando mais com isso. Tá funcionando a restrição Serasa e SPC nos órgãos de proteção a crédito. Tem algumas situações que alguns advogados conseguem pedir o protesto em cartório, né? O protesto também tem eficácia. Tem a penhora do FGTS também, tá bom? Então, são algumas possibilidades. Tem outras aí, mas não dá para esgotar aqui o tema, tá bom? Agora, vamos para a nossa última pergunta aqui pra gente encerrar a nossa conversa. Como que eu faço prova da vida boa que ele tá levando? A gente sabe que redes sociais hoje, a gente não pode demonstrar uma coisa que não é verdade, porque isso acaba fazendo prova contra nós mesmos. Eu até brinco com meu marido, antes de eu postar alguma coisa que eu tenho que tentar pagar todos os meus boletos, né? Porque senão
Vou falar, mas tá viajando, o doutor não me pagou, né? Então a gente tem que ser muito coerente e muito correto com as coisas, né? Tenta ao máximo ser mais correto. Então, o que a gente pode utilizar? Print de Facebook. Você vê lá as fotos que ele... Por mais que ele fale, não me marca. Tem gente que é muito esperto. Não me marca, não me marca. Você tenta olhar lá nas fotos deles do Facebook, as fotos que ele tá marcado, das festas que ele tem ido. Tá? Você consegue printar fotos de Facebook, printar fotos de Instagram, printa as fotos, tira foto das coisas que... Ah, mas o carro que ele tá andando, ele disse que não é dele, que é da mãe dele. Tá, mas tira foto, tenta pegar testemunhas que demonstrem que ele constantemente toca aquele carro. Porque se o carro é da mãe, ela empresta de vez em quando, certo? Agora, se o carro está com ele, não é mais da mãe, né? Então, a gente consegue demonstrar ali com algumas constâncias de fotos, mas também testemunha que não precisa ser amiga dele, nem amigos seus, mas que fale, não, ele diz que o carro é da mãe, mas está constantemente com ele. Ok, então, mesmo que o carro seja teoricamente da mãe, ele tem que manter, né? No mínimo, ele tem que colocar combustível, ok? Então, só tô dando algumas sugestões. Então, você pode printar fotos de Facebook, fotos de Instagram, fotos que ele está sendo marcado, sabe aqueles hashtag partiu festa, partiu praia, ainda mais agora no final do ano, tem essas situações. Tenta descobrir as lojas que ele compra roupa. Se ele compra em loja popular, e se ele compra em bazar, se ele compra em brechó, ou se ele compra em lojas de marca. Ah, mas isso aqui é presente. Tá? As mães vão ter que ajudar os advogados na investigação, porque isso é importante, tá bom? Então, verifica as lojas que ele compra, se são roupas populares ou não. Isso é importante dentro de um processo. E nas viagens também, verifica se ele... Porque sempre a conversa de que, não, doutora, ele disse que tá indo viajar de carona. E analisa isso, tá? Veja se realmente é uma carona ou não. Quando a gente quer, a gente descobre, tá? Eu tô dando algumas ideias aqui para as mães que estão sofrendo, porque os pais estão levando uma vida boa de solteiro, não tô julgando, mas as mães estão sofrendo com R$300 por mês. Não tá dando conta. Não tá dando conta, tá bom? Então, isso é necessário. Deixa eu só ver uma pergunta aqui, a gente já tá encerrando. Meus filhos estão com 20 anos. Ontem conversamos sobre os estudos e ele foi categórico que não vai estudar até quando vai a pensão. Ah, entendi. Olha, essa é uma boa pergunta. A gente entende, e também não tem na lei, mas a jurisprudência, quando eu falo jurisprudência, é entendimento dos tribunais, de que até os 18 anos, porque é quando ele conclui o ensino médio, tá? Então, a pensão vai até quando ele conclui o ensino médio. Mas o pai não pode parar de pagar a pensão quando o filho completa 18 anos. Parabéns, meu filho, pelos 18 anos, vou parar de pagar sua pensão. Não. O pai tem que entrar com uma ação para pedir a exoneração de alimentos. A gente tem uma compreensão, acho que vocês também, a pessoa que fez a pergunta, nesse seguinte sentido. Se o filho termina o 2º grau e entra numa faculdade, mesmo que seja pública ou pelo FIES, tem as despesas. O compromisso do pai é continuar ajudando nessa manutenção do filho até a colação de grau, até terminar a faculdade, tá bom? Não sei se eu consegui responder sua pergunta, mas se o filho fez 18 anos, não quer estudar, você tem que procurar o seu advogado, procurar um advogado da sua cidade para pedir a exoneração de alimentos. Exoneração é pedir para parar de pagar pensão. Você não pode parar de pagar por livre e espontânea vontade. Não pode, tá bom? Mas se ele terminou o 2º grau e já ingressa numa faculdade ainda que pública, você vai continuar ajudando ele financeiramente até a colação de grau, tá? Só para fins de nem sei a palavra que me fugiu. Eu tinha um amigo, eu acredito que ele já se formou, porque eu já me formei há alguns anos, né? Eu advogo há 12 anos, então aí você já faz as contas, né? Quantos anos que eu me formei. E aí, quando eu fazia faculdade de Direito, lá em Bauru, né, no interior de São Paulo, ele já recebia uma pensão do pai. Você sabe o que ele dizia? Que ele não ia se formar nunca. Porque ele queria continuar recebendo a pensão. E eu falava, amigo, toma vergonha na sua cara, você já tem 23 anos, né? Mas ele já tinha essa compreensão, e pior, tava fazendo direito, né? Já tinha essa compreensão de que ele ia receber o valor da pensão
até o término até colar o grau, até terminar a faculdade. Aí, gente, ele não terminou a faculdade nunca. Não queria terminar a faculdade nunca. Eu espero que ele já tenha se formado, porque faz muitos anos, tá bom? Eu tô encerrando aqui, espero ter esclarecido algumas dúvidas, algumas perguntas sobre não pagou pensão e agora. A gente tem outras possibilidades além da prisão que não é mais eficaz. O que tem sido mais eficaz agora é a gente juntar fotos da vida pública, fotos das exposições que a pessoa coloca nas redes sociais, principalmente, até nos status do WhatsApp, para demonstrar qual é a vida boa que ela tá levando, ainda que ela diga que é a mãe que comprou, o pai que comprou, alguém que emprestou e que tá indo de carona. Isso não funciona, tá bom? Por mais que a pessoa acredite que sim. E juntar todos os recibos, todas as informações necessárias. E isso ajuda a você fazer provas para aumentar o valor da pensão, para não sofrer, tá? E uma outra situação, não esqueça. Para fins de pensão alimentícia, tem dois requisitos básicos. A necessidade da criança tem que ser comprovada e a possibilidade. Mães, não se sintam envergonhadas, porque às vezes a criança não precisa de tanto, mas o pai pode, tá? O pai pode. É filho único, filha única, ou tem mais filhos, mas o pai pode. E não se esqueça, a criança, ela tem o direito fundamental de manter a mesma vida, o mesmo padrão social que o pai dela tem, depois do divórcio, tá? Ah, mas nunca fui casada, doutora, eu tive um caso, uma situação com uma pessoa e criança nasceu, tá ajudando, nunca casamos. Ótimo! Acompanha a vida dele, acompanha como ele tá. Porque, gente, ser humano é duro, a gente não consegue segurar as coisas, a gente adora postar as coisas. Nós não somos discretos, a gente adora cuidar da vida das pessoas e a gente adora postar as coisas, né? A gente não... Raro, então, assim, por mais que a pessoa às vezes fique tentando segurar algumas informações, ela acaba soltando. Então, redes sociais é uma das coisas que mais tem sido utilizadas para fins de prova. Não só para nós advogados, mas também órgão público, tá bom? Tem utilizado redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tudo que você pode imaginar para fins de prova, para provar como tem sido a vida social da pessoa, tá bom? Então, espero ter te ajudado a pensar em algumas situações de como você conseguir provas para essa vida boa. Não esgotei as possibilidades, tem muito mais, mas a gente tem um tempinho rápido aqui, é só para esclarecer algumas dúvidas. Tem mais alguma pergunta aqui, gente? Alguém? Deixa eu ver aqui. Parei aqui numa pergunta. Se o pai tem outro filho ou se casar, pode mudar o valor da pensão? Claro, para mais ou para menos, tá bom? Ele tem um novo casamento, se entende que ele tem uma nova vida, nova esposa, novos filhos. Ele, até onde eu acredito, ele vai querer diminuir o valor da pensão. Mas vamos lá. Se ele consegue manter uma família nova e você conseguiu provar que ele ainda ganha bem, ele não pode diminuir o valor da pensão que o filho recebe, o filho anterior, do casamento anterior. De jeito nenhum, tá? De jeito nenhum. Ele tem que se virar, né, para manter a família nova e os filhos que não são velhos. Filho não envelhece, né? Tem que manter, tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta aqui. Mais alguma pergunta, gente? Obrigada por todo mundo que esteve aqui nesse sábado, nesse domingo à tarde. Espero ter ajudado algumas pessoas que entraram. Eu vou deixar essa live gravada. Se você puder encaminhar para as outras pessoas ou salvar, né, para você depois, quando tiver alguma dúvida, pensar sobre isso. E sobre a guarda compartilhada, eu vou postar essa semana se dá para reverter ou não dá, tá? Mas o tema hoje foi: não pagou pensão, e agora? Espero ter ajudado um pouquinho. A intenção não era esgotar o tema, porque é impossível, né? Mas que bom que você gostou. Obrigada por quem esteve aqui, minhas amigas advogadas que passaram aqui hoje à tarde, doutoras maravilhosas. Tá bom? Um bom domingo pra vocês, ótima semana. Tchau.